todos nós fomos um dia perdidos e fomos achados. Um dia fomos enfermos e fomos sarados. E hoje estamos aqui, para a glória de Deus, para falar de Jesus Cristo. Amém? Então abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo 1. As obreiras, pode procurar um lugar para ouvir também a palavra. Amém? Vamos falar sobre a conversão de Zaqueu. Versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó e ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Toma seu assento, vamos ouvir essa palavra. Tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando. Jesus, como disse o pastor, ele está aqui. Ele passa por aqui durante o culto. Quando você o invoca, ele se faz presente. Quando tem 2 ou 3 no nome dele reunido, ele está presente. E ele passa por aqui durante o culto. Ele passa por aqui. E não podemos perder a oportunidade. Não podemos perder a oportunidade de conhecer Jesus. De cear com Ele. De tocar nele. De querer ouvir a sua voz. De sentir a tua presença. Se não puder falar, pelo menos ouça Ele. Ele entrou em Jericó e ele ia passando. E a palavra diz que um homem, chefe dos publicanos, que era rico por nome Zaqueu, queria ver quem era Jesus. Chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos. E que era rico. Alguém que tinha nome Zaqueu. E o nome dele está na Bíblia, porque o médico Lucas sabia o nome dele. Mas engraçado, a mulher do fluxo de sangue não tem nome. A mulher adúltera não tem nome. O pai do jovem lunático não tem nome. O leproso não tem nome. Mas Zaqueu tinha nome porque ele tinha status. Ele tinha influência aqui na terra. Talvez política. Talvez até militar, porque os soldados acompanhavam os cobradores de impostos. Ele tinha influência e aqui diz que ele tinha riquezas da terra. Ele era um homem que tinha nome, que tinha riqueza, possivelmente tinha muitas pessoas ao redor dele, também ao comando dele. Mas se ele tem pessoas, se ele tem nome, status e dinheiro, que falta?
saber quem é Jesus? Está faltando o que para querer ver quem é Jesus? Alguma coisa falta. Porque a felicidade não está em coisas, nem em pessoas. Porque quando estava só, ele tinha o que o dinheiro podia comprar. O dinheiro não compra sono, compra o melhor colchão. O dinheiro pode comprar amigos, mas não compra fidelidade. O dinheiro pode comprar tanta coisa, mas não pode comprar a felicidade. E ele não tinha. Não tinha. E só alguém que quer ver Jesus é porque ele falta algo importante e precioso. Alguns faltam casamento, outros faltam família, outros faltam realmente a alegria em si mesmo. Eu não sei o que faltava para ele, mas eu sei que faltava Jesus. Que faltava Jesus. Porque como é a vida de um homem que o texto mais para frente fala que nós lemos que ele ia restituir aquele que tinha defraudado. Como é a cabeça de um ladrão quando dorme? Quem dorme? Não dorme. Ele se preocupa com alguém que vai vingar, alguém que vai invadir. Se preocupa, ele não preocupava com a polícia que ia atrás dele, mas ele se preocupava com um grupo de zelóticos que queriam fazer justiça com as próprias mãos, vamos dizer assim. Zelote era um grupo que era contra os romanos, cobradores de impostos, que queriam matá-los. Então ele não dormia. E como é que ficava ele com a consciência dele dentro de casa, quando todo mundo ia embora, quando todo mundo bajulava pelo que ele tinha, não por quem ele era. Mas ele queria ver quem era Jesus. Ele procurou, porque de repente ele ouviu. O surdo ouviu, o cego ouviu, o coxo andou, o leproso foi purificado, o morto ressuscitou. Eu imagino ele pensando, será que ele pode tirar essa dor da minha alma? Será que ele pode colocar alegria dentro de mim? Porque eu não sou feliz. Eu não sou feliz. Eu tenho tudo e parece que nada disso me satisfaz. Porque o ser humano, ele tem uma cobiça. Quando ele alcança o sonho dele, não satisfaz de manhã. É um momentâneo e ele quer mais. Ele sempre quer mais porque ele descobriu que isso não satisfaz. Não satisfaz. Então ele foi aonde Jesus estava. Jesus estava passando em Jericó. Ele foi até Jesus. Mas aí vem as barreiras. Ele era pequeno. Pequeno em estatura. Então a multidão fazia paredão, ele não conseguia chegar. Mas quem está acostumado a ter status, nome e riqueza, passa. Todo mundo abre caminho, todo mundo chama pelo nome. Mas de repente ele se viu numa situação que não dava para passar, porque tinha alguém maior que ele. Alguém que tinha todo o poder e autoridade, não era ele naquele momento. Então ele viu que ele era igual a todo mundo. E Jesus veio para todos. Ele não fez distinção. Para todos igualmente. Então a primeira coisa, ele teve que descer do orgulho dele e saber que para chegar em Jesus precisa de humildade. O caminho não abriu para ele passar, mas ele se propôs a perseverar na fé. Ele se propôs a ver a Jesus de qualquer forma. Ele se propôs a não desistir da fé, não desistir do que ele precisava. Então a multidão não parou ele. Não deixa a multidão dos seus problemas te parar, não deixa o teu orgulho te parar, não deixa nada e nem ninguém te parar. Ele correu, ele foi à frente, porque ele sabia onde Jesus ia passar, então ele subiu numa árvore, numa figueira brava. E ele subiu e ficou esperando Jesus lá de cima, com os olhos fixos. Eu imagino, na estrada, Jesus vai passar por aqui. Até ali, era Zaqueu com Zaqueu mesmo. O texto que relatou foi Lucas, não tem palavras ainda nem de Zaqueu e nem de Jesus. Ele estava falando com ele mesmo. Tudo que eu estou falando aqui são atitudes que foram
onde Jesus estava, a multidão impediu, não abriu alas para ele, mas ele não desistiu da fé, ele perseverou, ele fez o que ele podia fazer, porque uma pessoa decidida, ela é imparável. Uma pessoa que tem uma decisão dentro de si, ela é imparável. Zaqueu era um homem decidido e para mim ele também era imparável. E quando Jesus chegou aonde ele estava, Jesus olhou para cima. Eu fiquei entregada. Por que Jesus olhou para ele? Por que Jesus vai olhar para você hoje? O culto não começa aqui, começa na tua casa. Aleluia. Quando você se prepara, quando você ora, quando você coloca a sua roupa, quando você vem aqui, você já vê o encontro de Jesus, já deve ter uma decisão. Você já deve saber o que falar e o que precisa ouvir. Você já deve ter um objetivo muito claro. Eu imaginei ele com a consciência dele dizendo assim: eu quero a felicidade, eu quero uma mudança de vida, eu decido conhecer, ver quem é Jesus. Eu estou decidido. E quando você decide, nada te para. Porque o problema não é o lá fora. O problema é a decisão dentro que não toma. Porque a partir do momento que você toma a decisão aqui dentro, aqui fora, todo mundo vai cooperar para o teu bem. Tudo vai dar certo. E Jesus olhou para ele porque ele tinha uma decisão. Jesus olhou para ele porque ele já estava convicto daquilo que ele queria. Olhou para ele porque ele perseverou. A multidão não parou ele. Olhou para ele porque ele não desistiu. E quando Jesus olhou, disse para Zaqueu assim: desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Até aqui ficou entre Zaqueu e Jesus. Imagina Jesus olhando para você e dizendo assim: desce depressa, vem até mim, porque eu quero te batizar com o Espírito Santo. Eu quero entrar em sua casa e eu quero fazer morada. Eu quero preencher o vazio da tua alma. Eu quero sarar as suas dores. Eu quero te dar paz. Eu quero te dar alegria completa. Eu quero que você seja feliz. Eu quero te fazer feliz. Eu quero entrar em você e fazer morada hoje. Você imagina Jesus dizendo tudo isso? Foi o que ele disse para Zaqueu: aumentado por minha conta. Aí o texto dá uma pequena pausa e olha para os lados. Porque até então estava Zaqueu consigo mesmo e Jesus falando. Mas Jesus tinha uma multidão com ele. E essa multidão era todo o povo e também os discípulos. Porque a palavra diz todos. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Todo mundo que estava ao redor. Jesus entrando na casa de um homem pecador. Mas ele é pecador. Ele é ladrão. Ele faz mal. Ele não merece. Será que Jesus realmente é o Filho de Deus? Se misturando com esse tipo de pessoa? E todos murmuravam, reclamavam de Jesus. Se reclama de Jesus, como é que não vai reclamar de você? Se reclama de Jesus, como não vai falar da gente? E falou também de Zaqueu, um homem pecador. Mas o diabo estava entre Jesus e Zaqueu. Não olhando para o lado, Zaqueu não quis ouvir todo mundo, ele não quis saber da opinião do povo, ele não quis saber dos discípulos que também murmuravam. Ele estava olhando para Jesus, e quando você olha para Jesus, a sua vida é transformada. Quando você olha para o Senhor Jesus, você consegue ter e ser a verdadeira felicidade. E o texto continua entre Zaqueu e Jesus. E Zaqueu desceu depressa e falou assim para Jesus: eu dou aos pobres metade dos meus bens. Como assim? Jesus pediu isso para ele? Não.
Jesus pediu para ele fazer alguma coisa? Não. Porque que ele daria metade dos bens dele aos pobres? Porque arrependimento é com atitude, não é com palavras somente. Arrependimento é conversão. Da esquerda para a direita. Então, onde estava o coração de Zaqueu? O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O amor dele era o dinheiro. Por esse amor ser uma idolatria, ele era avarento. Então ele falou, a partir de hoje meu coração não está mais nas riquezas. Eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Jesus já olhou para ele de forma diferente. Segunda coisa que ele falou, se eu defraudei, se eu roubei alguém, se eu lesei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, porque assim diz a lei. Então eu fazia errado, agora eu quero fazer certo. Eu roubei, eu vou devolver o que eu roubei e vou dar 3 vezes mais, porque a lei lá em Levítico diz isso. Então, eu sei o que é certo e eu vou fazer o que é certo. Não importa onde vai doer, eu vou fazer o que é certo, o que agrada a Deus. E a atitude dele foi, estou deixando os meus pecados aqui. Eu estou abandonando a avareza. E eu estou abandonando aquilo que eu fazia, que era roubar as pessoas. Eu estou restituindo. Quando há arrependimento, com atitude sincera, Jesus se levanta. Olha o que Jesus disse. Hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação a esta casa. É Jesus dizendo assim, agora o teu nome está no livro da vida. Agora a paz e a alegria é completa dentro de você. Agora a sua vida será transformada. Agora serão novas todas as coisas em sua vida. Agora você vai ser feliz. Agora, se eu queria habitar em você, agora você vai ser a própria bênção, a própria felicidade. A própria felicidade. Você imagina todo mundo ouvindo isso? De repente Jesus para, vira para a multidão, para todos que estavam em volta, e diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vim buscar o pecador, eu vim buscar aquele que caiu, eu vim buscar aquele que por um momento escorregou, eu vim buscar aquele que acha que não tem mais jeito, eu vim buscar aquele que está no pó, eu vim buscar esse que se arrepende dos seus pecados. Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Eu não vim para os santos, eu vim para os profanos. Eu vim salvar aquele que se havia perdido. Pastor, eu estou achado, que bom. Glória a Deus. Eu também estou achado. Eu também estou achada. E seja Jesus na vida de alguém. Leve salvação também para esse alguém. Seja como Jesus. Leva a palavra de vida para alguém. Se você está salvo, a gente só pode dar o que eu tenho. Salvação. Leve salvação para alguém. Não tem problema se você hoje é um pecador. Quantas vezes eu fui a pecadora inútil, como Zaqueu. Mas hoje eu vim enxertada em Cristo. Hoje eu falo dele. Então, se nessa ceia você fala assim, eu escorreguei, eu errei, como Zaqueu, eu gostaria que você tomasse uma decisão aqui dentro, sincera e verdadeira, e através do corpo do sangue de Cristo, renovasse a sua aliança, renovasse os teus votos com Cristo. Simplesmente é confessar e abandonar. E você que já está em Cristo, reafirmar a tua aliança, é renovar os teus votos com Ele. É fazer o que precisa ser feito. Se você não é Zaqueu, você deve ser Jesus. Só não seja um da multidão, murmurador,
crítico e apontador de pecadores, porque esse ainda está perdido. E não foi esse o dia que foi encontrado. Não perca a oportunidade, pois Jesus está passando. Aí eu pergunto, quem é mais pecador? Zaqueu, que tinha um coração em dinheiro e também roubava, ou aquele que murmura, que reclama, que critica, que julga, que aponta o pecado do outro e duvida até de Jesus? Mas a oportunidade é para todos. É para mim e é para você. Amém? Fique de pé, você que pode. Vamos fazer uma autoanálise. Autoanálise.